Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bom, é sempre uma honra estar ao lado do Edmilson de Almeida Pereira. É uma imensa alegria. Quero agradecer à Feira do Livro pelo convite. E eu tenho uma falinha oficial aqui que eu tenho que fazer antes de tudo. Então, vamos lá. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Feito isso, vamos à apresentação do Edmilson. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Obrigado pela gentileza da presença. Vamos lá. Vou fazer aqui uma breve apresentação. Há muito o que dizer sobre Edmilson e sua obra. A gente fez algumas escolhas aqui, dado o tempo que nós temos, né? Mas, então, vamos lá. O Edmilson de Almeida Pereira é poeta, ficcionista, ensaísta, professor e pesquisador. Ele nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, é graduado em Letras na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele também fez mestrado em Literatura Portuguesa e em Ciência da Religião. É doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-doutor em Literatura Comparada pela Universidade de Zurique. Atualmente, é professor convidado da Federal de Juiz de Fora e também leciona no curso Literatura para Crianças e Jovens do Instituto Vera Cruz, aqui de São Paulo, desde 2022. Em 2021, ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura com o romance Fronte, publicado pela editora Nós, que integra a trilogia Náusea, composta ainda pelos livros Um Corpo à Deriva, que saiu pela Macondo, e Ausente, publicado pela Relicário. Esse último conquistou o 2º lugar no Prêmio Oceanos em 2021. Bom, isso é só uma brevíssima biografia, né, do Edmilson. Há, como eu disse, muita coisa para dizer, e a gente vai falando aqui ao longo da conversa. Quero avisar vocês que a gente tem prevista aqui 1 hora de conversa com o Edmilson,
E nos últimos 15 minutos a gente abre para perguntas. A Karen, que está ali atrás, ela vai oferecer para vocês um papel onde vocês podem escrever as perguntas e depois ela envia aqui para mim. Então, fiquem à vontade. A ideia é que seja uma conversa mesmo, né? Edmilson, então, a gente hoje está aqui, vocês devem ter visto, né, na chamada, na divulgação da feira, celebrando os 40 anos da obra literária do Edmilson, que teve início, né, com o primeiro livro de poesia dele foi publicado em 1985 e se chama Dormundo. No período em que você publicou esse livro, Edmilson, você já integrava o projeto Minas e Mineiros, que teve início em 1983, né, em parceria com a professora Núbia Pereira, com quem você publicou alguns títulos, dentre eles Negras Raízes Mineiras, Os Arturos, Assim Se Bens em Minas Gerais e Arturos, Olhos do Rosário. Então, eu queria começar desse início lá da década de 80, né, que você contasse um pouco para a gente se há alguma relação entre essa pesquisa de campo, que você fez por muitos anos, né, junto a algumas comunidades quilombolas, né, e os seus primeiros poemas. Existe essa relação, Edmilson? Vamos começar por aí? Bom, Cris, muito obrigado. Agradeço sempre a gentileza das palavras de apresentação. Elas dizem muito mais do que a gente, na verdade, faz, né? O narrar é sempre maior do que o fato. Bom, é um prazer estar de novo com a Cris. Estivemos juntos recentemente na Flima, e já há algum tempo a gente tem tido um diálogo na área de literatura infantil, infanto-juvenil. Eu acho que isso fica sendo mais do que a confirmação de uma conversa que se prolonga no tempo. Agradeço novamente a vocês a gentileza da presença, o carinho, a atenção das leituras. E o tema que foi proposto, claro, né, com um chamariz para esse encontro de hoje, está em torno dessa ideia de comemorar 40 anos. Eu, particularmente, tenho uma relação muito peculiar com o tempo, então eu, pessoalmente, não conto 40 anos. Eu conto o fluxo da vida. Tenho um lado pessoal de uma formação meio holística. Por força do dever, às vezes, da obrigação, a gente contabiliza o tempo de maneira bem formal, mas a minha vivência pessoal do tempo ela é um fluxo que se desdobra e tem horas que eu não sei se estou mais velho ou estou mais jovem. E, quando você está mais velho, é muito melhor você ser mais jovem, pelo menos como metáfora. Então, pensar em 40 anos hoje me faz, primeiramente, criar um distanciamento em relação a esse conjunto de obras hoje que estão aí dispostas. No caso da poesia, particularmente, vai haver agora um lançamento, a partir de junho, de uma espécie de obra reunida. São 28 livros, de 85 a 2017. Então, vai vir de novo essa ideia de um tempo decorrido, organizado e disponível para leitura. Mas o fato é que, com o distanciamento, eu começo a entender que tudo que a gente faz, às vezes, com o projeto pessoal, na verdade, é fruto de uma teia muito maior que nos move. E ter consciência dessa teia histórica, eu acho que ajuda, antes de mais nada, primeiro, a ter uma visão muito autocrítica do próprio trajeto. Olhar para a própria obra, olhar para a própria escrita, não com aquela preocupação de que ela está desvendando caminhos, abrindo caminhos, mas, muito pelo contrário, ela é um ponto numa rede muito maior, e é com essa rede que ela dialoga. Então, essa década de 80 a qual a Cris se refere, rapidamente falando, né, em termos de Brasil, é uma década que eu acho que nós ainda temos muito que pensar e dizer sobre ela. Para além daquele jargão que ficou aí conhecido e que ainda circula, que eu acho que é um jargão muito falso, né, que teria sido a década perdida, eu acho que muito pelo contrário. A julgar, inclusive, pela playlist dos motoristas de táxi com quem eu tenho andado ultimamente, todos têm escutado música da década de 80. E todos dizem que são ótimas músicas. É quando havia música. Então, para além do xiste, tem muita coisa na década de 80 que eu acho que fundamenta uma visão de mundo que é exatamente, se por um lado você ainda tem uma pressão internacional por conta da Guerra Fria, que parece mais moderna do que nunca hoje, né? Você tem uma escassez do campo de trabalho, você tem uma juventude ainda muito presa às lutas políticas, em função dos anos de chumbo, dos anos 60, uma juventude que precisa trabalhar, mas que tem uma ânsia de criação também muito grande. Então, você tem um mundo de contrastes, em todos os sentidos, que fazem com que aquela década fosse, para a gente, sobretudo, uma década de risco, em todos os sentidos, né? O risco da militância, que levava à prisão, mas o risco também da experimentação, que não te obrigava a ter compromisso exatamente com muitas coisas. Então, é o caso da minha trajetória quando começa aí. Ela começa com um grupo de poesia de rua, poesia marginal. Paralelamente ao ingresso numa universidade efervescente,
em termos de discussões políticas, o avanço dos debates sobre a redemocratização do país e outras partes do mundo, e com uma pesquisa antropológica voltada para o interior do Brasil. E num momento curioso, em que você tem uma série de pesquisas das áreas sociais centradas na questão da urbanização. Então, ao mesmo tempo que eu estava muito antenado com questões políticas contemporâneas, no que diz respeito a tentar pensar o Brasil, era uma volta ao interior, que não era o espaço que se tem hoje. Então, tudo isso, de algum modo, eu acho que, mais do que assuntos, mais do que temas, foi me dando condição de ver que havia uma estrutura para se pensar o mundo, e é sempre isso que eu procuro muito, né? Uma estrutura que faz com que você, em qualquer que seja a circunstância, pensar a realidade pessoal e a realidade coletiva, ela se dá sempre a partir de alguns processos. Primeiro, de muita fricção, sem unanimidades, sem imposição de verdades definitivas, sem declarações de manifestos que definam caminhos do certo e do errado. Então, uma lógica de mundo em fricção que nos obriga constantemente a, no conflito, negociar. Eu acho que a minha geração é uma geração que nunca recusou um conflito, mas aprendeu muito a negociar. E essa lógica ela vem tanto para o meu trabalho de investigação antropológica, né, a etnografia moderna, a antropologia moderna, parte, sobretudo, dessa lógica do diálogo entre quem pesquisa e quem é pesquisado. Ambos são sujeitos, o indivíduo das comunidades, o indivíduo que vai a campo buscar informação. Mas, para o campo da poesia, isso me permitiu, por exemplo, de certo modo, a ser um andarilho, para ficar num campo mais restrito, da história da poesia brasileira. Eu acho que isso me permitiu não só desgostar de certas fórmulas, formas, autorias, mas, às vezes, mesmo não gostando disso, entendi que isso era importante para me dar elementos para construir um caminho. Então, eu aprendi a ler poemas de que eu não gosto, poetas que eu não aprecio, porque é exatamente nessa diferenciação que vêm as perguntas, né? Por que há esse caminho? Por que eu não vou por ele? Então, essa perspectiva que você comenta, né, já aparece muito no título do livro de estreia, que é claramente um livro de inspiração drummondiana, né? Se vocês fizerem a inversão das letras, Drummond era uma figura importante. Mas, mais do que isso, com o tempo eu fui percebendo o seguinte: esse primeiro livro, que saiu em 85, exatamente há 40 anos atrás, ele é um livro que tinha, sobretudo, uma inflexão filosófica. No momento em que havia muita ideia da praxis poética, seja da parte da poesia mais formalista, seja da parte da poesia de rua, mas esse livro traz uma inflexão reflexiva, que eu acho que talvez seja o grande eixo da minha escrita até hoje. Pensar a diversidade e escrever sobre elas. E o Dormundo, mais tarde, eu vim, de certo modo, a entender, e aí sim, já a partir de uma reflexão teórica, ele vai muito naquela linha do que o Edouard Glissant chama de poesia-mundo, né, ou pensamento-mundo, que é quando o sujeito, a partir do seu próprio ponto de referência, seu ponto inicial, os sentidos desse ponto inicial só vão ser construídos nas relações com o mundo externo. Então, é preciso estar e sair, ser e não ser, que vai depois, de algum modo, coadunar com o pensamento de um escritor haitiano muito interessante, chamado Jean-Claude Charles, que ele cria um conceito chamado enracine errance, que é você ser enraizado e em errância ao mesmo tempo. Não uma coisa antes, não uma coisa depois. Ora, esse paradoxo ele só pode ser realizado como forma de pensar, como forma de refletir. Então, a minha poética vai muito nesse sentido. E o Dormundo, acho que é um pouco isso hoje, né? Quando eu olho para todos os livros que estão aí, muitos deles encerram ciclos e recomeçam ciclos. São obras dentro de obras, fórmulas de pensamento, umas dentro das outras. Obrigada, Edmilson. Eu acho que na sua fala vai ficando evidente para a gente um lugar que a sua poesia transita muito, que é essa relação entre uma certa inovação da tradição constante, né? Assim, ao mesmo tempo que tem uma relação com a tradição, tem uma reinvenção da tradição, né? Nesse livro de falas, que é o segundo, né, se eu não me engano, depois de Dormundo, que saiu pela Masa Edições, a Masa Edições publicou muita coisa sua no começo, né, Edmilson? Eu não sei como está hoje, né, mas é uma editora que continua publicando. Os infantis, os primeiros, saíram pela Masa, né? Nesse livro de falas, depois o Edmilson vai contar um pouquinho para a gente o que é exatamente o livro de falas, tem um prefácio do professor e antropólogo Reginaldo Prandi, que ele usa uma metáfora que eu achei muito bonita para a gente pensar o fazer poético, né? E conversei com o Edmilson se ele achava que era uma metáfora que ainda valia para
para a escrita dele, ele me disse que sim. O Reginaldo diz o seguinte, a metáfora é do poeta como um afiador de palavras. E diz assim o Reginaldo: o mito é lâmina bruta, para cortar, para exibir a vida pulsando, o sangue correndo nas veias, precisa ser afiada. Então, vem o afiador de palavras e revela o mito em versos refeitos, que raspam a palavra antiga para ver o que há sob a casca, para mostrar o que está escondido. O poeta sabe fazer isso, é o afiador de palavras. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa metáfora, né, do afiador de palavras, que ele está vinculando aqui ao seu um dos primeiros livros, mas como é que isso ainda se faz presente ou não na sua poética? Queria te ouvir um pouco a partir daí. Bom, é interessante quando alguém faz o que você fez, né, que é garimpar nos livros certos fragmentos e puxar para a gente pensar novamente. A essas alturas, eu já olho para o livro de falas como sendo uma outra pessoa, não o sujeito que escreveu. Então, me dá liberdade para fazer certos comentários que talvez o poeta não fizesse. Isso eu acho bom, né, ser um estranho em relação à própria obra. Esse é um livro muito peculiar por várias questões, a partir do próprio título. Ele não é o livro das falas, mas é um livro de falas. Há uma definição do que sejam as próprias falas, e elas vêm no plural. Então, é um livro que ele vai, embora parta, né, de referências antropológicas muito claras, ligadas à mitologia de matriz africana e iorubá, o elemento fundamental do livro é como alguém pode trabalhar justamente com a palavra em si. E aí vem um divisor de águas que eu acho que é fundamental para pensar esse conjunto de textos que eu venho tentando construir, né? Por um lado, crer nessa eficácia da palavra, como um elemento estrutural, estruturante do real. E isso está muito ligado, claro, a uma percepção de comunidades que fazem do modo de dizer, do modo de expressar, uma maneira de organizar o mundo. Estaria muito próximo daquilo que a gente chama hoje as comunidades tradicionais, as comunidades de terreiro, as comunidades de devoção. É quando a palavra está presa a um sentido teleológico, religioso, em que o dito é o feito, o dito é o existido. Então, isso dá à palavra uma confiabilidade extrema. Ela tem um sentido fundador, realmente, do mito. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o contraponto a partir até das próprias experiências de campo, né? Quando as mesmas pessoas que viam a palavra dessa maneira eram capazes de fazer dela um elemento lúdico, de jogo, de desconstituição da própria essência da palavra, né? O humor, a ironia, a autoironia, muitas vezes, na referência a ritos fundantes de certas comunidades, eram tratados como elementos de desconstrução. Então, abria-se um outro leque para uma outra palavra, né, que, de algum modo, até parece um poema antigo que eu anotei em algum momento, né, em que o poeta vai dizer lá, né, em que a palavra filtra incertamente o que é núcleo sob o céu. Então, há uma outra palavra aí, em que ela é essencialmente possibilidade de erro, de engano, de logro, de desafio, né, de desconstrução da realidade feita. Ela vai naquela direção de que tudo que a palavra fala, ela também cala. A palavra dita, ela esconde algo que está sob si, do mesmo modo como os outros supostos de comunicação, né, o que uma imagem mostra, ela também vela. O que um som pronuncia, ele também silencia. Então, esse jogo de palavra aberta, de algum modo, ele vai sendo tensionado na minha escrita o tempo inteiro. E aí eu acho que a metáfora que o Prandi constrói, e aí eu acho que vale mais o olhar de antropólogo dele do que de crítico literário, né? Ele, como antropólogo, ele vai pensar no sujeito dos ofícios, né? Todo sujeito de ofício que constrói um objeto, mais do que construir o objeto, ele constrói a própria ferramenta. Então, se você não sabe o que é a ferramenta, você não vai gerar o objeto. As minhas experiências de torneiro mecânico também me ensinaram isso, né? Nas oficinas da vida, era preciso construir a ferramenta para construir o objeto necessário depois. Então, acho que essa palavra afiada, ou esse ato de afiar a palavra, é uma experiência estruturalmente metalinguística, que não é fruto do poeta intelectualizado, mas é fruto de qualquer sujeito que faz os enunciados. Eu tenho que remodelar essa ferramenta, que é a palavra, para que ela possa servir a diferentes instâncias, que vão desde a afirmação do absoluto até a demonstração da nossa profunda fragilidade diante do mundo que a gente constrói com palavras. E eu acho que o nosso tempo está nos colocando diante disso, né? Toda essa nós pós alguma coisa, pós-moderna, de algum modo me faz retocar muito a ambiência das comunidades tradicionais com as quais eu trabalhei há 40 anos atrás. Então, a questão não é que o mundo seja novo ou antigo. O mundo é em função das
necessidades e desafios que vão aparecendo. E não por acaso, se vocês observarem, há uma parcela enorme hoje de pessoas que usam, inclusive, as tecnologias modernas para fazer jus a uma palavra fundante, uma palavra de uma verdade, de um absoluto, de uma inteireza. E isso, no mundo cada vez mais fracionado, tem gerado o quê? A constituição da palavra como divisora, a palavra como construtora de muros, e não mais como elemento de ponte e de inter-relação. E eu acho que a poesia tem um papel fundamental nesse momento, né? Até por conta de recuperar essa perspectiva de que o poema ele nem sempre é, ele vai sendo na medida em que vai sendo compartilhado. Você escolheu um para ler para a gente, né, Edmilson? Bom, pessoal, eu até combinei com a Cris de ler um poema que, nesse sentido, ele é um pouco desse discurso assim mais estruturado que eu tentei construir aqui, mas ele vai a partir de uma pequena metáfora. O poema se chama Na Casa da Palavra. Na casa da palavra, os homens que falam poeira, cadê sua miséria, comentam o motivo de falarem poeira, cadê sua miséria. Poeira, cadê sua miséria, não é só poeira, cadê sua miséria, mas o ovo de outras coisas. Os homens que falam poeira, cadê sua miséria, se vestem de poeira, cadê sua miséria. Eles se conhecem desde o ó do mundo, pela música que poeira, cadê sua miséria faz neles. O modo de falar poeira, cadê sua miséria, deixa a língua no sal. Os homens que falam poeira, cadê sua miséria, treinam de usá-la. E nunca repetem o que disseram no camaleão, poeira, cadê sua miséria. Bom, pessoal, esse é um pouco um jogo, né, que eu aprendi muito nos trabalhos de campo com antropologia, de que, muitas vezes, aquela pessoa a quem você vai entrevistar, buscando as verdades, os fundamentos da comunidade, é, antes de tudo, um fabulador. E fabuladores gostam de público. E, para você prender o público, muitas vezes, não é que você minta, não é o universo das fake news, mas é o universo das probabilidades. O que esse tipo de poema faz, o que muitos fabuladores fazem nas culturas populares, é envenenar o investigador com a ânsia pelas possibilidades. E é por isso que a gente vai e volta muitas vezes. Bom, nesse poema que o Edmilson acabou de ler, ficou muito evidente para a gente um trabalho, né, que é muito presente também na sua poética, que é o trabalho com o ritmo e com a musicalidade, né? Tem alguns livros do Edmilson que o título, né? Então, por exemplo, O Som Vertebrado, que é esse livro que saiu pela José Olímpio, é um livro que o Edmilson dedica ao Milton Nascimento, né? A Morte Também Aprecia o Jazz é um livro que ele vai fazer várias referências musicais, ele traz referências musicais no título dos poemas, em algumas dedicatórias, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da sua poética com a música. Bom, eu acho que é uma relação que quem gosta de poesia sabe que, historicamente, ela existe desde sempre, né? Se a gente for pensar na própria história da lírica, a sonoridade da palavra emitida antecede a fixação da palavra escrita. E isso é um fator universal. Se você trabalha várias comunidades ao longo do tempo, muitos dos textos que a gente conhece depois como poemas escritos ou inscritos são textos enunciados, são textos da fala, dos jogos de falas. Não por acaso, muitos deles procedem, inclusive, da ambiência do sagrado, né? Grandes poemas do passado, que servem, inclusive, como referência para a gente hoje, estão ligados à ritualística, e a ritualística, por ser uma performance teatral presencial, corporal, física, ela necessita da sonoridade como elo de ligação. Então, eu acho que, antes de tudo, o poema é uma fixação de algo que foi música antes de tudo. E aí o pessoal lá do parnasianismo já estava certo, né? A música antes de tudo. Bom, mas o que acontece? Há sempre o outro lado da história. Eu acho que, quando você é um poeta que tem acesso a essa tradição, seja ela na prática ou pelo estudo, há um momento em que você lida com o limite da palavra escrita, se ela é o seu material de trabalho, se você é aquele afiador de palavras. Então, eu acho que a palavra começa a ser uma espécie de tentativa de descrição mais visual daquilo que, na verdade, é sonoridade. A palavra escrita ela é aquela mancha do papel, e o esforço de quem escreveu foi tentar fazer com que o leitor percebesse nela uma cifra musical.
Então, é um jogo incerto. Eu vejo até isso, metaforicamente, como uma espécie de poesia de câmara. É o poeta produzindo essa imagem, que, no fundo, é som, e contando com um público pequeno que vai lá se voltar para o livro e ficar tentando ouvir a sonoridade que o poema tenta imaginar e o poema tenta gerar. Então, é sempre um jogo de acerto e erro, de dúvida. Claro, quando você usa as referências aos ritmos musicais, eu acho que eles já funcionam como legenda. É o caso, por exemplo, do livro A Morte Também Aprecia o Jazz. É uma referência ao jazz, é claro que eu acho que ninguém imagina que vai ser um livro com uma pegada pesada do rock and roll. O jazz ele tem toda uma pegada meio mística, meio individualizada, meio da viagem, meio das notas que se repetem com largos espaços, com muitos vazios. O jazz tem muita ausência, que é a possibilidade de um som que vai ser emitido e que não foi, e que a gente tem que preencher com a nossa sensibilidade sonora. Então, é um tipo de musicalidade que, para além dessa estrutura também, ela tem, para usar um vocabulário bem do espaço, né, tem uma vibe do improviso, da jam session, que uma nota, uma vez enunciada, você pode viajar nela indefinidamente. Tem até uma espécie de onomatopeia, né, que é o up bop shibam, né, quando você começa a ouvir o jazz, ele tem aquela batida, né, up bop shibam, up bop shibam. Você pode ficar o dia inteiro nele. Não por acaso os improvisadores de jazz session ficam, né, naquelas longas sessões. Então o livro tem um pouco essa pegada. Ele quer ter uma temporalidade longa para ser lido como partituras devagar, porque em cada poema, às vezes no mesmo verso, tem uma referência dentro da outra. Então, eu acho que tem uns 10 livros dentro desse mesmo livro. Isso é proposital. É meio que para pedir ao leitor para colocar o pé no freio e ler, talvez, embora os poemas sejam longos, ler, pensando aqui no Tarso, que é um especialista no assunto, com a lentidão e a demora do haikai. A Morte Aprecia o Jazz ele é um pouco isso. É um haikai estendido, é um haikai longo. Então, acho que as menções à parte musical estão aí propositalmente pensadas. A gente combinou também dele ler um poema desse A Morte Também Aprecia o Jazz. Pode ser. Obrigado. A Cris foi um poema interessante, porque foi uma banda de jazz muito interessante, chamada Cobiana Jazz, criada por um poeta, militante político da África Ocidental, chamado José Carlos Schwarz, e teve um papel importante no processo de independência da Guiné-Bissau, dos países da herança colonial portuguesa. Depois ele é embaixador em Cuba, infelizmente falece muito cedo, mas ele criou essa banda chamada Cobiana Jazz, que se tornou lendária em toda a parte ocidental da África, porque era uma tentativa de diálogo de uma sonoridade africana com uma sonoridade africana na diáspora, né, porque o jazz vai se constituir já no processo da diáspora. Então, há um estranhamento também, né, para os próprios músicos africanos retomarem essa sonoridade que era, entre aspas, familiar, mas não tanto. Então, uma banda que vale a pena ser ouvida. Eles chegaram a gravar alguns hits que são, até hoje, meio que hinos geracionais, e muito ligado à questão política da época, né? Como se construir um país de um processo de ruína contínua, que é a lógica do colonialismo. Tudo que se renova no colonialismo é sua própria estrutura de exploração. Por isso ele é tão contemporâneo hoje, né? Então, o poema diz mais ou menos o seguinte. Talvez, se a banda estivesse tocando, fosse melhor, pessoal. Então, perdoem a leitura, né? O país é uma caixa de som à beira do caos. Explode por dentro. Alguém prende esse quadro à parede. No primeiro salário, não vi razão para fotos. O que recebi valeu o mocassim certificado pela vertigem, mas não pagou as perdas na oficina colapso. Não quero 10 horas a máquina costurando o tecido e o sonho, entendem? O país é uma fábrica à beira do desmanche. Fere para dentro, a si mesmo se fere como a espora. O que não confesso sob abordagem é vária. Move a carapaça na areia, grifa o oceano. O país se alarma ao ver a ruga em nossa resta. Pensamos na hora extrema que amadurece. O país é um salto perdido na plataforma, se não dança sua música.
É sempre muito difícil falar qualquer coisa depois de ouvir, né? O Edmilson lê um poema, mas vamos seguir, né? Vale os improvisos. A gente está falando bastante da poesia, né? Da obra poética do Edmilson, mas ele estreou, né, na prosa com uma trilogia que ele deu o nome de Náusea, né, e que tem 3 livros, né, que foram publicados basicamente simultaneamente por 3 editoras diferentes, que é o Fronte, que saiu pela editora Nós, Um Corpo à Deriva, pela Macondo, e Ausente, pela Relicário, né? Então, queria também te ouvir falar um pouquinho, Edmilson, sobre essa trilogia, em especial, em que você se dedica à prosa, é sempre uma prosa poética, a poesia está sempre presente, mas, sobretudo, o Ausente, né, que é um livro belíssimo, e queria que você falasse um pouquinho sobre a construção do narrador em Ausente, né? Para quem ainda não leu, nesse livro, o narrador, que é o Inocêncio, ele vai mudando de nome ao longo do romance, né? Inoque e esse de agora, são outros nomes que ele vai recebendo ao longo do livro, né? E essa alteração também vai modificando a perspectiva narrativa, né? Ela não é gratuita, como nada é gratuito. E aí, durante a leitura de Ausente, a gente tem muito a sensação de uma escrita que está também à beira do inaudível, né? Assim, forçando os limites da palavra mesmo. E você, em uma entrevista, você nomeou essa escrita como sendo um romance fluxo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, sobre o romance fluxo, o Ausente, esse narrador, enfim, o que você quiser falar sobre essa trilogia. Bom, Cris, acho que cada um de nós carrega os vícios e os benefícios da profissão que carrega ao longo da vida, né? Eu trabalhei com literatura durante muito tempo, continuo trabalhando, e principalmente na graduação, que foi a área que eu escolhi de preferência, e você, nessa condição, se vê colocado na condição de apresentar para grupos de alunos muito variados o que é a história da literatura, o que é a literatura brasileira, o que são os gêneros, o que são os períodos. Há um didatismo necessário que permite depois criar um solo para que indagações mais complexas possam ser feitas. Então, esse aspecto, de algum modo, me levou, por os ossos do ofício, a ficar muito apegado a esse estudo da história do romance. Em determinados momentos, as razões por que o romance se constitui no Ocidente a partir do final do século XVIII, o que se constitui como chamado romance burguês, o que vem depois sendo as negações do romance burguês, a proposta de uma narrativa realista, mas ainda com estrutura burguesa, essa ideia de um romance fragmentário do século XX. Então, quando me veio a ideia de fazer a prosa, e eu comecei tardiamente por causa disso, a minha ideia era contrapor uma narrativa a esse histórico do romance que está estabelecido. Porque ele, de algum modo, até por já ser histórico, ele já tem uma acolhida da parte de leitores, editores, que conhecem um formulário que, obviamente, ajuda a conexão entre quem escreve e quem lê. E como eu não tinha nada a perder, né, no campo da ficção, da poesia também a gente nunca tem nada a perder, ganha sempre, eu pensei, é hora de experimentar, mas a partir de uma modalidade referencial de romance que circulou pouco no Brasil, que foi o chamado Nouveau Roman, né, que tem como um nome bem importante o Alain Robbe-Grillet, um autor francês que, na verdade, vai propor a ideia de um anti-romance, né, um romance que não é narrativo. Então, já por aí, você quebra a expectativa do romance romântico burguês, da história encadeada, da figura do herói, da tratativa do enredo. Você rompe também com a ideia do romance histórico, de ter que construir uma especulação sobre a realidade. Então, nesse momento, a ideia do Nouveau Roman, ele joga a responsabilidade, sobretudo, para o narrador, que tem que construir um fluxo de consciência. E é um tipo de narrativa que, por ser fluxo de consciência, ela é uma espécie de dragão que morde a própria cauda. Porque, na medida que o texto se escreve, ele vai sendo cortado, ele vai sendo reduzido. Há uma exigência muito grande do narrador, porque ele sabe que ele não está contando algo. Ele está tentando construir uma lógica de percepção de mundo, que necessariamente não tem que ser a melhor, ou a mais importante, ou a mais significativa. É uma luta, no fundo, de certo modo, do sujeito com a sua própria consciência. E de uma consciência que está imersa no mundo, que é muito complexo. Então, quando eu trabalhei com a figura do ausente, alguns elementos me chamavam a atenção. Eu tenho toda uma trajetória, por exemplo, de uma narrativa de afrodescendência dentro e fora do Brasil. Tem um repertório imenso dos autores africanos que vim lendo ao longo da minha experiência. Então, a primeira questão é, né,
como colocar um narrador a essas alturas da vida que não seja um narrador negro. O ausente, essa questão aparece lá de uma maneira bastante provocativa. O narrador, em nenhum momento, ele diz o que é, mas ele vai ser algo. Eu não vou dar o spoiler, pessoal, porque a gente já tem poucos leitores do livro, se eu contar a história, vocês não vão ler. Mas está lá, o narrador diz o que ele é, de algum modo, e vai puxar muito, inclusive, das questões da afrodescendência do mundo e do próprio Brasil, mas não está explicitado isso em algum momento. Por outro lado, é um narrador que ele faz parte de uma moldura muito estruturada. E aí sim vem a minha experiência com o trabalho de campo, sobretudo na região da Serra do Cipó, do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, daquelas comunidades mais restritas, em que você tem uma estrutura familiar, uma estrutura do sagrado, que cria, por exemplo, a prática da predestinação na sequência do sagrado. O sagrado só se mantém se você tem uma corrente de ancestrais, de indivíduos do presente, de indivíduos que vão dar continuidade. A ideia de um mundo circular, em que o hoje depende do ontem e vice-versa, isso é fundamental para que não só o sagrado se mantenha, mas a coerência da vida comunitária, a ideia de valor comum, a ideia de pertença a grupo. Bom, eu queria um personagem que nascesse nessa condição, mas que recusasse a predestinação. Então, é o caso do Inocêncio. E o nome, de fato, não é por inocência. Ele recebe a sua nomeação, já tem a incumbência de ser alguém que vai ter que curar. Ele herda da mãe, por pacto social e sagrado, a obrigação de curar. E ele atua durante muito tempo nessa expectativa. Isso ocupa as primeiras páginas do livro, até que ele chega a um determinado momento em que ele encontra alguém parecido com ele, que tinha o mesmo destino, mas desandou, quebrou o destino. E é durante a conversa com esse sujeito que quebra a roda do destino que o Inocêncio começa um processo longo de autoquestionamento, que é individual, mas é também da ordem social a qual ele pertence. Então, a narrativa dele, na verdade, é uma antinarrativa. A comunidade pediria que ele contasse a história do grupo. Ele não conta a história do grupo. Ele vai tentar entender, fragmentariamente, a sua agonia, o seu processo de dispersão, a tentativa de compreender por que tais palavras são colocadas nos jogos sociais. E aí ele chama atenção para um tipo de sujeito importante, que são sujeitos que falam muito. Então, há determinadas partes da narrativa em que ele vai repetir lá, aqueles que falam. E a gente sabe que, por contraponto, na cultura popular, quem fala demais dá bom dia. E vocês, por favor, complementem. Então, nesse sentido, ele é um antirromance, tanto em relação ao romance burguês do século XIX, ele é um antirromance em relação ao romance realista também vindo do século XIX, ele é um antirromance considerando o retorno do neo-romance realista que a gente tem hoje muito em fluxo. Ele é, na verdade, uma bricolagem, um conjunto de reflexões que você pode encadear de maneiras diferenciadas. O único dado, talvez que seja, vamos dizer, uma espécie de pseudo-espinha dorsal das narrativas dele, é a ideia de que ele se vê mergulhado num fluxo contínuo. E esse fluxo ele é circular, ele é transversal, ele vai do alto ao baixo, ele se afirma, ele se nega. É um sujeito que, literalmente, se entrega, mais por pensar do que por dizer, a uma experiência da incerteza. A uma experiência da incerteza. E, não por acaso, quando tem lá a última cena do texto, a impressão que a gente tem é que ele está exatamente no ponto inicial de tudo. Quando ele termina, ele está começando. E aí acho que os leitores vão ter que tentar perceber esses labirintos. Eu selecionei um trechinho aqui para ler, Edmilson, que acho que também pode elucidar um pouco do que você falou sobre essa busca do Inocêncio, essa busca contínua, Logo no início, tem um trecho que diz assim: há haver amor pelo passado, só com um pouco de ódio. Se tenho mais naquele tempo, tenho menos de mim. O que eu fui são os corpos perfumados, não essa fieira de doença e morte. A única maneira de tirar dos ombros o passado é contar outra vez o vivido, como se fôssemos outra pessoa. Eu gosto desse trecho porque acho que tem uma outra ideia que está muito presente aqui, que é a ideia de outridade, que esse narrador que vai se transformando, que meio que troca de pele, Faz sentido, Edmilson? Não sei. Cris, faz toda, porque é uma defesa também para o autor aqui. Eu acho que isso é uma opção que está lá desde os meus primeiros textos,
Aquele período de formação que eu tenho na década de 80, que eu frisava rapidamente, né, é um período também de muito movimento de coletividade, de muitos grupos, né, muitos grupos se firmaram historicamente com importância dentro da literatura brasileira, tanto nas questões das discussões étnico-raciais, das questões de gênero. Então, você tem muita coletividade se estruturando, mas tem também muitos sujeitos circulantes, né, os sujeitos da errância. E eu, de algum modo, né, quando eu penso muito da minha escrita, eu procuro essa errância que me dá direito a experimentar as outras máscaras que os outros são. Eu tenho sempre, de algum modo, e hoje, para mim, é até uma experiência muito nova, estar voltando e começando a falar muito sobre o meu processo de escrita, mas eu gosto de estar ausente nessa escrita. E até para usar uma expressão do Duke Ellington, que eu utilizei como epígrafe de um dos poemas, né, em que ele diz que o blues é sempre cantado por uma terceira pessoa, aquela que não está ali. Há um quê de absurdo nessa construção, que é muito abstrata, mas há uma concretude também. Alguém tem que agir para que a música exista. Eu gosto de ser essa terceira pessoa ausente, por quê? Nisso vão falando as máscaras das outras personas. E acho que boa parte da minha poesia ela está permeada por isso. São outros que falam, né? São trabalhadores, são viajantes, são mulheres, são pessoas de povos originários, são imigrantes, são narradores falsos que iludem a si mesmos. No fundo, eu acho que é uma tentativa de fazer com que a literatura funcione como uma espécie de teia que capture o leitor, mas para que os leitores também tentem decifrar as falhas de quem escreveu. Não quer ser uma literatura impositiva, ela não pretende ser uma literatura declarativa de valores finais, mas quer meio como que deixar, por responsabilidade de quem lê, uma série de indagações em relação a questões históricas fundamentais, mas também em relação a questões estéticas. Porque ainda pertence, de certo modo, a uma formação em que a ideia do ético e o estético não se separam. Entre o ético e o histórico também não. Eles podem ter, ao contrário, um entremeio de linguagem que vai gerando uma tessitura enigmática, uma espécie de caixa, que, uma vez aberta pelo leitor, ela não se fecha. Eu sinto dizer, mas acho que é quase uma espécie de caixa de Pandora. Isso é um pouco intencional, e os narradores vão alimentando isso ao longo do tempo, né, que é o caso do Inocêncio. Por isso que o nome dele a gente tem que repensar se, de fato, ele é inocente. Ele é um grande afiador de palavras. Ele é um grande construtor de pequenas armadilhas que ficam meio prontas para serem detonadas aí, no percurso do leitor. Muito bom. Bom, eu vou finalizando aqui a minha parte de perguntas, porque eu estou vendo várias pessoas aí querendo fazer as suas, né? E vamos lá, vamos abrir. Mas eu não podia deixar de falar do livro que o Edmilson está lançando. Acho que hoje, aqui às 15h, né, na Banca Tatuí, aqui na própria feira, ele está lançando o seu mais novo livro de poemas, que é o Porte-Toi, que saiu pela Cobalto. É um livro que eu ainda estou lendo, então eu tenho pouco a dizer sobre o livro, mas eu queria te ouvir um pouco, Edmilson, assim, de 1985 para cá, né, o que a gente encontra aqui em Porte-Toi que você gostaria de contar. E a gente selecionou um poema também para ele ler daqui, para vocês conhecerem. E depois a gente abre para ouvir o que vocês gostariam de perguntar para o Edmilson. Bom, pessoal, ao longo desse tempo, né, eu venho tentando estruturar um conjunto de livros, textos, que eles funcionam de maneira independente, cada livro vale por si mesmo, cada poema vale por si mesmo, mas, ao mesmo tempo, é uma mecânica em que vários livros vão formando como que ilhas temáticas dentro do conjunto da obra. E, se alguém tiver paciência, tiver interesse, você pode agrupar essas ilhas. No Porte-Toi, eu dou uma pista de uma dessas ilhas temáticas que forma um conjunto intitulado O Que Danças. O Que Danças. Começa com livros lá da década de 80, e, ao longo desses 40 anos, os sistemas vêm sendo retomados, reformulados, e vão formar um conjunto de 10 livros, né, o Porte-Toi é o 9º, e vai ser um conjunto centrado, sobretudo, em algumas referências culturais da afrodiáspora. Então, por que o título Que Danças? Curiosamente, num dos relatos do Nina Rodrigues, né, um dos estudiosos que mais fez interpretações equivocadas sobre a afrodescendência do Brasil, há uma nota de rodapé de uma das publicações dele em que ele comenta que algumas comunidades da África subsaariana tinham a dança como elemento tão importante que, às vezes, quando os indivíduos se cruzavam pelo meio do caminho, na borda de um rio, ao invés de perguntarem como você está, como você vai, perguntavam o que você dança. Então, o Que Danças é uma espécie de cumprimento para marcar a centralidade dessa vivência do corpo como definidor de
aspectos do desejo pessoal, da definição da identidade do grupo. Então, a partir dessa lógica, o Que Danças, esses 10 livros vão formar um conjunto em que música e corporalidade são eixos centrais e vão sendo tratados sob diferentes perspectivas. E aí, mesclando aquilo que eu acho importante para mim hoje também frisar, o quanto que a minha experiência de indivíduo é atravessada por uma continuidade, uma dispersão cultural muito grande, desde o campo da afrodescendência, mas a toda a formação ocidental que também acabei incorporando e que nós incorporamos. Então, essa série de livros, O Que Danças, ela traz muitos esses elementos contrastantes, são livros extremamente musicais, rítmicos, e que vão desde temáticas sociais evidentes até a proposição de discussões filosóficas bem sofisticadas de matriz da afrodescendência. No caso do Porte Étoile, o título vem da comunidade dos Dogons, que é uma comunidade importantíssima, que ocupa hoje uma parte importante do que é o Mali, na parte ocidental da África. Entre outros aspectos, os Dogons têm uma relação muito sofisticada com a observação das estrelas no céu, tem um histórico muito importante com a estrela Sírius, com informações que ainda hoje assombram quem é da área específica da astronomia. E, só para resumir, uma das práticas que a comunidade Dogon tem é de esculpir, de certa maneira, escrever na superfície, sobretudo nas portas, narrativas de experiências sociais e de observação do espaço celeste. Então, a Porte Étoile é uma nomeação que vem pelos franceses, que é de origem dos Dogons. Então, é uma forma também que tem de fazer uma referência a esse mundo da afrodescendência, que é fundamental na minha experiência de escrita, mas também para dizer que é um elemento universal aí, né? Eu acho que, quando você trabalha todas as comunidades do mundo, em diferentes momentos, a necessidade de escrever algo, seja em qualquer superfície que seja, da caverna à página do livro, ao ecrã, hoje do computador, a gente está tentando registrar experiências não só físicas, como também imaginárias. Então, o Porte Étoile ele vai disso, né? De uma tentativa de registrar alguns elementos do cotidiano, então, algumas palavras que são muito do dia a dia mesmo, mas que depois vão meio que migrar para uma espécie de viagem transcendental. Então, o livro é todo marcado entre claro e escuro, alto e baixo, as metáforas celestes estão todas lá e dialogam com a epígrafe, que é de um poeta japonês importantíssimo, que é o Takuboku Ishikawa, cujo livro traduzido contou com a participação do Paulo Colina. O CUT vai lembrar disso. O CUT está ali, agradeço a presença. O Paulo Colina ajudou a fazer a tradução da série de tankas do Takuboku Ishikawa. E é um poeta importante porque, para além da sua militância na perspectiva de esquerda, na sua época, um defensor dos trabalhadores, fazia do tanka um espaço de reflexão entre o mundo social e essa solidão do sujeito que caminha pelas ruas. Isso está lá na epígrafe, e faz, então, do Porte Étoile uma espécie de portal, que tem uma entrada, mas eu não sei para onde ele vai poder levar os leitores depois. Sim. Obrigado, Cris. A epígrafe do Takuboku Ishikawa, na tradução também do Paulo Colina, diz o seguinte: o pensamento e o destino de caminhar sempre pelas ruas a altas horas da noite. E aí vocês compõem os sentidos que isso pode ter, né? Pensar nas ruas a altas horas da noite. É uma metáfora que dá espaço para muita reflexão do que pode se tirar daí. O Edmilson vai ler um poema, então, desse livro novo? Eu selecionei esse, Edmilson, mas você selecionou outros, né? Eu tinha... Por favor. Alguns são mais visuais, eu acho que eles não funcionariam na leitura oral. Vai. Deixa eu ver se tem um aqui mais curto. Bom, pessoal, já pensando no encerramento, para a gente poder conversar um pouco, né? Teorema. O que se anota no diário é sobre a anotação, não sobre o corpo avesso à palavra. É dúbio o campo lavrado sílaba a sílaba, letal para quem vive no andar de cima da cabeça. O dragão do ano morre na sala de parto. O réquiem submarino ensurdece o sonar. A mão na roda emperra a página. Porém, o que se nota é óbvio. Ninguém quer chegar ao futuro sem a própria máscara. Bom, chegaram aqui várias perguntas. Obrigada, Edmilson. Eu vou, então, abrir aqui
ainda podemos receber outras. A gente tem 3 perguntas. A primeira é do Tarso, que está aqui na frente. Um aspecto muito importante da trajetória do Edmilson diz respeito ao trabalho, a figuração dos trabalhadores, até mesmo os uberizados, que aparecem no A Morte Também Aprecia o Jazz. E ele gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Bom, para além do aspecto biográfico, né, agradeço, Tarso, a pergunta, já que você foi citado, né, tem direito de resposta. Para além do aspecto biográfico, pessoal, eu pertenço àquela camada social brasileira para quem o trabalho, desde muito cedo, é uma obrigação e condição de sobrevivência. E eu comecei a trabalhar com 9 anos, comecei como bordador. E depois vem as subsequências, né? Trabalhei como tintureiro, torneiro mecânico, depois como professor, e hoje continuo trabalhando com uma série de coisas. Mas o que essas profissões me deram foi uma relação muito grande com a ideia do campo do trabalho concreto, a oficina, e com as relações que se estabelecem nesse ambiente. No espaço historiográfico como brasileiro, são sempre relações de agressividade e violência. A marca patronal e a marca da subserviência do trabalhador são fatos históricos incontestáveis. Mas, ao mesmo tempo, há o quê? Há toda uma subjetividade do sujeito trabalhador, desse que vem das camadas mais baixas, que hoje a gente consegue falar muito mais delas, né? Depois de décadas de luta, confronto, a gente está tendo acesso a essas subjetividades. Mas elas sempre estiveram lá, e eu procurei, desde que do meu primeiro livro, puxar essa subjetividade para o campo da lírica, sobretudo da lírica. Entender a construção das metáforas, o que dava para perceber nesses sujeitos uma dimensão para além da própria ideia de máquina produtiva, sujeito pertencente a núcleos organizados, familiares, comunidades, consequentemente, núcleos de celebração, daí o campo religioso tem um papel importante. Então, eu acho que os trabalhadores que aparecem o tempo inteiro da minha obra, eles são, sobretudo, sujeitos da palavra. Aí volta a metáfora do afiador de palavra, né? Há um poema, por exemplo, que se chama Um Operário Lê. E não é por acaso, porque o operário lê não só a ferramenta, que é a extensão do seu braço, e se ele não souber fazer essa leitura, ele não realiza as tarefas, então ele lê praticamente o mundo, mas lê também no campo verbal, na produção de palavras, frases, versos inteiros, cantos, narrativas. Então, há uma poética do labor, do trabalho, que transcende aí, é onde eu faço uma autocrítica, rapidamente, depois a gente poderia falar mais em um momento oportuno, até a própria ideia marxista, que, quando pensa no trabalhador, vai pensar num sujeito coletivo, vai pensar num sujeito do todo, a classe que se dispõe contra a classe opressora. Claro que isso é uma força em política para o processo de transformação, mas eu creio que ela não se dá se não houver a percepção da individualidade, a percepção das subjetividades. Então, é muito nessa linha que vão os poemas em que os trabalhadores aparecem no meu texto, né? E trabalhadores de toda perspectiva possível, né? Desde das tradições rurais, do mundo da urbanidade, os trabalhadores com diferentes situações de gênero, mas há sempre, no dizer deles, uma perspectiva de construção de um mundo que não seja um mundo dado, porque esse mundo dado ele é o limite, e é preciso pensar fora dele, né? Obrigada, Edmilson. Eu acho que, um pouco nessa linha ainda, a gente tem uma pergunta do Wellington, que coloca aqui que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e ele pergunta o seguinte: em tempos de forte tendência das narrativas de si, como você tem lidado como escritor e professor com certa exigência, entre aspas, de que os autores narrem a si mesmos, especialmente no que tange aos marcadores sociais da diferença, gênero, raça, classe? Onde fica a outridade? E ele emenda numa segunda pergunta, mas talvez seja muita coisa, mas aí você faz uma escolha, se é viável, necessário, possível uma teoria literária negra. Bom, pessoal, pela minha origem, eu sou um sujeito barroco. Então, eu digo que a narrativa de si é necessária e não é necessária. Eu acho que todo o contexto, a condição, a ambiência é que vão nos dar a possibilidade de respostas diferenciadas. Quando você pensa na narrativa de si como uma espécie de temática fechada, capturada pelo mercado, transformada em moeda de troca, que se sobrepõe à vontade da pesquisa individual da autoria, essa narrativa de si me interessa pouco. É aquela que, quando você vai, às vezes, num livro, ou vai numa narrativa, a prévia, o spoiler da narrativa, ela já é imposição, né, do histórico de si, como uma espécie de legenda inalterável. A narrativa vai ter que ser aquilo. Esse tipo de imposição mercadológica, ela, para mim, não tem muito interesse.
eu não gosto de trabalhar com ela de certo modo. E tenho tentado, na medida do possível, quando há espaço, explicar o porquê desse não interesse e de uma perspectiva mais crítica. Mas, por outro lado, se a gente pensa bem, toda narrativa, toda escrita, ela é, por natureza, de si. Isso não é um dado novo, não é um dado de agora, é um dado especulativo do próprio processo de escrita. Né? Até quando a gente começa a imaginar hoje que a inteligência artificial vai escrever, entre muitos aspectos que estão aí, eu acho que, para mim, um eixo de problemática é eu vou abrir mão do sujeito humano, que sempre foi o agente da escrita, e, pela primeira vez, ele vai deixar isso para um outro sujeito que, não sei se a gente chama de sujeito, né? Uma outra alteridade que vai escrever. Porque, até agora, todo o histórico que nós temos da escrita, do ato de narrar, do fazer o poema, ainda está na dimensão do humano. Então, é uma escrita de si. E é claro que, em determinados momentos, por injunções históricas, como as que a gente tem já, no caso da afrodescendência, de gênero, que não é novidade, essas temáticas sempre existiram nas relações sociais. O que acontece hoje é que você tem uma reverberação maior de sujeitos que forjaram a introdução dessas temáticas, por um trabalho que vai da militância social à militância política, a entrar agora no campo da estética, e isso não vai se separar em determinado momento, quanto também por parte de uma sociedade que, querendo ou não, ela precisa se abrir para aquilo que é parte dela, que é constituinte dela. Não há como negar isso permanentemente. Então, nesse instante, a escrita de si ela tem um espaço que sempre houve, mas que agora ele está se alargando, ele está se ampliando. Há uma interação maior com leitores. Há a necessidade agora, inclusive, de uma preparação de crítica receptiva e interpretativa dessa ambiência narrativa, que não seja uma crítica que só reproduz o que a própria narrativa propõe, né? Que não seja uma crítica que seja o espelho do que é escrito, do que é apresentado. Essa crítica, eu entendo que hoje, para a gente, ela está um pouco em suspensão, né? Até por razões que a Ana Maria Gonçalves apontou numa entrevista essa semana, né? Há um receio de ordem política, ideológica, não sei, na ausência de melhor palavra, que faz com que a gente tenha medo de analisar uma obra, comentar uma obra. E o medo, em qualquer circunstância, é um elemento paralisante. Então, acho que antes, talvez, de a gente pensar nessa crítica, é preciso indagar o porquê desse medo, né? É preciso desconstruí-lo, porque, senão, a gente vai estar reproduzindo uma lógica de escrita, uma lógica de recepção, que ela em nada altera, de fato, o panorama histórico-social. Eu, por exemplo, acho que a gente teria que colocar como um dos eixos de discussão o porquê que tanto da narrativa de si ainda se deixa prender por padrões estéticos que são do romantismo e do realismo, né? Que são linhas históricas fundantes, fundamentais, mas o nosso século é o XXI. A gente criou outros campos de estruturação do diálogo, do discurso, que eu não sei se tem que passar pelo romantismo e pelo realismo. No que tange, por exemplo, as matrizes narrativas africanas, elas vão apresentar outras lógicas de dimensão temporal, de proposição do uso da palavra, que não são as do Ocidente, que hoje seriam, se usadas aqui entre nós, elementos de um experimentalismo estético muito grande. Então, são questões que eu acho que a gente tem que, pouco a pouco, trazendo, mas para uma dimensão, como se diz, de debate, de análise, não de contraposição da minha ideia contra a sua, muito pelo contrário. Como eu falava antes, eu acho que meu processo de pensar a literatura e a história, até aquilo que não me é favorável, é parte da minha construção do pensamento. Até aquilo que não é o meu modelo de escrita precisa ser parte do meu processo de elaboração do pensamento sobre a própria literatura. Então, acho que são questões importantes, a gente está aí com um campo mais aberto e vamos ter mudanças e abertura para que isso aconteça. Ainda nesse campo, eu acho que da crítica, né? A gente está falando da escrita de si e você falou um pouco agora de como você lê isso. Tem uma pergunta da Fernanda, que está fazendo referência ao seu livro Entre Orfexu e Exu Nouveau, né? Que é um livro em que você pensa um novo, repensa o cânone, né? Pensa a crítica, e ela diz assim, que nesse livro você se permite pensar que outra história da literatura brasileira poderia ser contada se fossem tomadas como paisagens inaugurais dela o cemitério e o porão do navio negreiro. Essas paisagens também aparecem na sua poesia? Ela pergunta. Como ética e esteticamente você se relaciona com esse passado, especialmente quando se espera que certas palavras que remontam a essa violência apareçam nos poemas ou na escrita das pessoas negras? Acho que tem um pouco de relação com o que você estava falando antes, né? Bom, é uma questão longa, né? Para tentar pontuar, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Bom, mas o primeiro aspecto que eu acho importante é isso, né?
a gente sempre pensar que toda ordem de pensamento filosófico, pensamento político, formas de pensar a organização social, são sempre construções, elaborações que estão ligadas a fatores de natureza ideológica, política, econômica. Parece que eu estou recitando uma cartilha, mas às vezes é preciso recitar a cartilha para a gente entender que toda essa estruturação de pensamento sobre o mundo que ainda hoje nos forma e conforma é um processo construído. Quando eu imagino que você pode pensar outras matrizes culturais, não só as africanas como referencial, é uma tentativa e um esforço de, a partir de essa própria estrutura de pensamento que nós já temos, buscar o diferencial como referência. Trazer elementos de pensadores do continente africano, pensadores do mundo asiático, pensadores das chamadas comunidades tradicionais. Essa bibliografia está chegando mais para a gente hoje, mas é preciso entender que ela sempre esteve aí. A questão agora é que, tendo acesso a ela, entender como é que você pode reconfigurar os modos como nós fomos pensados até o momento. E não é só simplesmente dizer, né, o modo de pensar ocidental não me forma mais. Ele nos conforma ainda, e vai nos conformar sempre. Até porque eu tenho reivindicado todo esse patrimônio que nos colonizou como um patrimônio meu também. Porque com ele veio o pensamento, veio a mitologia, veio o campo filosófico que não é afrodescendente. E com ele eu me estruturei. A questão é olhar para ele numa perspectiva de não subserviência. E acho que esse é o nosso grande desafio. Essa é a nossa grande procura de alteração do chamado campo epistemológico. E aí, agregando essas outras variantes culturais que vão nos permitir cada vez mais entender o quê? Que só por injunções políticas muito vigorosas e agressivas é que a condição humana vai sendo reduzida a esses modos de ser muito limitados, né? Branco ocidental, afrodescendente puro, indígena descendente que só fica no meio da floresta. Esses lugares comuns que atendem sempre mais à roda da dominância. Porque, na medida que a gente vai estudando todo esse outro campo epistemológico, a gente vai perceber que, na verdade, o que é do humano, né, com todas as suas diferenças, diversidades, conflitos, só se constitui por processos de negociação. E eu penso que a literatura, talvez, até por ser expressão artística, com as liberdades de que a arte precisa, a literatura pode trazer muitos desses tópicos que vão, de algum modo, incomodar as áreas do pensamento mais fechadas, com as suas especificidades, o campo da antropologia, o campo da sociologia, o campo da historiografia. Eu acho que nós, que somos do domínio da literatura, podemos antecipar, em muitos casos, situações como essa. E aqui eu lembro, só para fechar em termos assim, bem objetivos, há um romance de um escritor etíope, chamado Nuruddin Farah, que já tem uma tradução no Brasil. O livro se chama Mapas. Ele está traduzido já há algum tempo. Tá? E o início desse romance, para mim, ele é um pouco disso que eu comentei. Ele vai tratar de uma guerra entre grupos, por questões étnicas e sobrevivência, e um jovem do grupo derrotado é levado para ser criado pelo grupo vencedor. E ele é acolhido pela mãe. E ele vai crescer com a linguagem da mãe, fruto de um processo de violência que destruiu o seu próprio grupo, a sua própria ancestralidade. Então, esse personagem vai passar a vida fracionado, dividido, para tentar entender o que ele é. Como é que eu vou agora ser eu a partir daquilo que o inimigo me fez, mas se eu não tenho mais a herança, a vivacidade daquilo que me constituía, então o que sou eu, afinal de contas? Se a gente pensasse em termos de relações sociais e culturais, a ideia da errância entre grupos sociais é um marco muito evidente. Então, tem todo um campo de exploração aí, que eu acho que, como especulação para a literatura, para a ficcionalidade, para a construção do poema, vão gerando exatamente o quê? Provocações, simulações, iluminações que vão fazer o leitor, a crítica e as próprias autorias a mover a literatura sempre além daquilo que ela já pode ser. Bom, eu acho que a gente não vai ter tempo para fazer todas as perguntas. Eu vou escolher mais uma aqui. Estou seguindo a ordem que elas chegaram, gente, para a gente finalizar. E, se você quiser ler também algum poema para a gente terminar, pode ser, Edmilson. Mas tem uma pergunta assim, você compôs com Ricardo Aleixo, né, como a gente não falou das suas parcerias, né, o livro de poemas Roda do Mundo. Como foi o processo de composição desse livro e como você o pensa hoje? Olha, para quem conhece o Ricardo Aleixo, conhece a obra dele, é uma das
formas pensantes desse país, é um dos sujeitos pensantes do país mais desafiador. Então, acompanhar o Ricardo Aleixo, fazer parceria com ele, é fascinante quando a gente aceita o convite, mas desesperador quando a gente começa a fazer o trabalho, né? Porque ele é literalmente um sujeito em estado de inquietação, né, de autorreformulação. Ele é a metamorfose ambulante, né, no sentido explícito da palavra. Mas, por sorte, esse livro é de 1986. A gente era mais jovem, a gente não tinha tanta certeza de tantas coisas, não fazíamos muita autocrítica, e a ideia era usar, né, uma frase que aparecia em duas dimensões das matrizes culturais, Banto e Iorubá, no Brasil. A ideia de que a roda do mundo é grande. Né, a roda do mundo é grande. Então, a partir desse mote, a intenção foi, no caso do Ricardo Aleixo, refazer, né, uma leitura criativa dos oriquis a partir das matrizes dos orixás, usando um processo criativo do qual ele se utiliza até hoje, né, que é a fragmentação, como se fossem notas musicais. Cada verso funciona como uma partitura, então o verso ecoa dentro do outro. A mensagem total do poema ela é sempre incompleta, e quando ele lê os poemas, isso fica muito mais claro, né, do que no comentário teórico. E a minha percepção era buscar essa ideia de a roda do mundo é grande, a partir daquilo que hoje a gente já conhece muito melhor, que há muitas publicações, pesquisas, que é o chamado campo da filosofia Banto ou Bantu. No início da década de 80, ter acesso a esses textos, compreender esse campo filosófico Bantu, para nós, era algo muito difícil, muito raro. Muito embora, né, na época que eu estava fazendo pesquisa de campo, essa filosofia vivida estava lá nas comunidades de Congado, né, no processo da vivência, mas não na articulação teórica, como a gente consegue ter mais acesso hoje. Trabalhos como o do Tiganá Santana são cruciais hoje. As traduções que ele tem feito, né, têm nos dado uma outra dimensão do que é esse chamado pensamento do mundo Bantu, que vai muito além da própria palavra. Então, com os elementos que eu tinha à época, a minha preocupação era, então, contrapor ou colocar como um espelho a parte mais plástica e visual do Ricardo Aleixo, essa perspectiva abstrata do modo de pensar Bantu que estava nas comunidades do interior de Minas. Então, a minha parte ela é muito filosófica, ela é autoexplicativa, os poemas são, de algum modo, próximos do que está hoje no Porte Étoile. Né? Hoje, quando a gente olha para trás e vê, né, já uma relação crucial, é uma poesia do pensamento, o Porte Étoile é uma poesia do pensamento. Então, é um livro que, para mim, hoje, ele é mais contemporâneo, talvez, do que na década de 80. A gente não sabia que ia ser contemporâneo da gente mesmo, né? Só o Murilo Mendes é que tinha decretado isso, né? Eu sou meu contemporâneo. Obrigada, Edmilson. Bom, eu não sei para quem chegou depois, eu falei no início que o Edmilson vai fazer o lançamento e vai estar autografando o Porte Étoile, agora às 15 horas, na Banca Tatuí, né, aqui na feira mesmo. E acho que a gente podia finalizar. Eu não consigo fazer todas as perguntas, tem mais algumas. A gente tem um horário aqui, eu já tive esse aviso. Então, acho que a gente pode finalizar com a leitura de algum poema, pode ser, Edmilson? Bom, já que nós falamos daquela ilha, o Que Danças, há um poema longo chamado Que Danças, e eu leio só a primeira parte dele. Porque nasceu, um corpo não garante lugar entre os fiadores da palavra. Às vezes, é um canal por onde escoam as fúrias, mas não o chamaremos de rio. Outras vezes, é a cabeça que andará o mundo, nem por isso o saudaremos. Mãe, um corpo, se não diz a que veio, não nos interessa. Ainda que resuma a noite em sol, não vale mais que ímã para os rastros. Porém, se erra entre vizinhos e estrangeiros, é um caniço para toda a música. A cicatriz desse corpo são os ofícios que aprende. Obrigado a vocês pela gentileza, pessoal. E desculpas pelo atraso do horário do almoço, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, Edmilson. Já parou para pensar que só existe cultura
com energia. E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.